Amém? Graça e paz, querido. Amém ou não amém? Amém. Eia. Feche teus olhos agora. Vamos orar mais um pouco. Essa noite está realmente muito especial e eu quero continuar sendo realmente um instrumento de Deus para a tua vida, para essa igreja, continuar seguindo aquilo que o Espírito Santo está direcionando nessa noite. Pai, nós queremos nos sujeitar totalmente a Ti, reconhecer toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados a Ti, Jesus. Tudo que vai acontecer aqui, que já aconteceu e vai acontecer, é para a glória do Teu nome. Senhor, ache em nós um coração realmente sedento, faminto. Senhor, cheio de humildade para receber a Tua palavra, ó Deus, e poder realmente permitir que a Tua obra se realize dentro de nós. Nós queremos declarar esse local livre, pela autoridade do nome de Jesus, e nossas mentes totalmente submissas, cativas à obediência de Cristo, para a nossa edificação, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Amém. Aleluia. Queridos, nessa noite eu quero compartilhar com você, como já foi pela manhã, algo muito simples, porém que faz uma diferença tremenda na nossa vida. E a gente normalmente lembra dessa palavra ou desse tema muito na nossa conversão, muito no nosso batismo, e depois a gente se esquece um pouquinho dele. E nesses dias, buscando ao Senhor, devido a um renovo na minha vida, vamos dizer assim, um reavivamento no meu relacionamento com Deus, eu pude realmente buscar mais da parte do Senhor, o que Deus queria trazer para mim nesse novo tempo. E buscando a Ele, ouvindo alguns homens de Deus, pesquisando sobre esse tema, eu cheguei a essa mensagem que, antes de tudo, ministra a mim mesmo. É algo que eu preciso tomar posse e acreditar nela dia após dia, porque é uma verdade da palavra de Deus. Eu quero compartilhar contigo o tema Vivendo pela Graça. Quantos são resultados aqui da graça de Deus? Amém? Mas o que vem a ser graça? Escolinha da tia pastora Mariana, quem fez Nova Criatura, ou outras tias, Kátia, e por aí vai, excelentes professores de Nova Criatura. O que é graça? O que é, meu irmão, graça? O que significa graça de Deus? Graça é um favor imerecido de Deus. Amém? Você que está anotando, é um favor imerecido. É um favor imerecido, ou seja, é um favor que não provém de merecimento nosso. É um favor imerecido, está muito além do nosso merecimento, da nossa capacidade humana. Então, a graça opera em nós, em tantas áreas da nossa vida. E nós vamos compartilhar algumas aqui nessa noite. A graça opera em nós muito além da nossa capacidade humana, da nossa justiça humana, da nossa compreensão do nosso raciocínio, até mesmo além da nossa semeadura. Quantos creem nisso? Amém, queridos? A graça opera além da nossa semeadura, além daquilo que nós podemos fazer ou semear para o Senhor. A graça opera em nós, além disso. E eu quero compartilhar com você sobre ela. Vamos ver uma área da nossa vida onde a graça já operou na vida da grande maioria aqui dentro, mas que ela continua a operar. Abra a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios 2, 8. Olha a mensagem. Desliga o celular, irmão. Nem sei quem fui. Foi você, Israel? Não, né? É o meu? Não, o meu não faz esse barulho, não. Desliga não, pode botar no vibrador aí, tá, meu irmão? Só para não distrair. Primeiro ponto que eu quero compartilhar contigo. A graça que opera para a salvação. Quantos salvos nós temos aqui nessa noite? Amém, queridos? A gente precisa celebrar, porque às vezes a gente fica tão acostumado, né?
Só que o que às vezes para nós é costume todo domingo, em alguns países do mundo é raridade. É só a gente perguntar ao pastor Ralph Lisa lá na Suíça, como é que é, né? Então, o que a gente se habitua a ver gente se convertendo todo domingo, para a gente se torna normal, mas em alguns países do mundo isso é raridade, isso é avivamento. E a gente tem que celebrar, mesmo que seja com as coisas simples, mas são as verdades da palavra de Deus. Verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Amém, queridos? A graça opera em nós para a salvação. Nós não fomos salvos, nós não somos salvos. Você tem certeza que você é salvo? Sim ou não? Pô, pastor, hoje eu não sei. Depois do culto eu te respondo. Nós somos salvos por quê? Por causa do nosso merecimento? Não. Nós fomos salvos pela graça, através da fé. Fé em quê? Fé no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Amém? Então, a graça opera esse favor imerecido, ou seja, isso que Deus nos deu de graça. Fala assim, a salvação é pela graça. E é de graça. Para nós. Para Jesus, não. Para Jesus custou um alto preço. Não é verdade? Para Deus, custou um alto preço. Por quê? Ele teve que semear seu próprio filho, seu único filho. Mas a salvação é pela graça, não é fruto de merecimento. Não é. Nós não vivemos no reino da meritocracia. Você merece, você recebe. Você não merece, você não recebe. Mas, pastor, o Rafael acabou de falar que se eu não semear, eu não vou colher. Uma coisa é você semeadura e colheita, outra coisa é graça. De fato, o que a gente semeia, o que a gente planta, a gente vai colher. Isso é uma lei espiritual, amém ou não amém? Está claro isso? Mas a graça, o que você fez para você ser salvo? O que você semeou? A única coisa que você tem que fazer é o quê? A salvação é por quê, gente? Pela graça, através da fé. Você tem que crer, amém? Nós temos que crer. Crer naquilo que Jesus fez por mim, está feito, pronto, acabou, eu sou salvo. É claro que minha salvação depois vão vir as obras. Mas a salvação é pela fé, através da graça. Por isso que uma pessoa no leito de morte, ela pode ter aprontado todas, só é todas quando é? Todas. No leito de morte, ela reconheceu que é pecadora e aceitou Jesus como seu salvador, ela vai para o céu? Sim ou não, gente? Vai ou não vai? Opa, vamos acordar, claro que vai. Porque às vezes a gente tem dificuldade de entender isso. Mas a salvação é pela graça, por meio da fé. Outro ponto, segundo ponto, que a graça opera em nós. Isso aqui é lindo demais. Meu preferido. A graça opera em nós para a justificação. Quantos justos nós temos aqui? Vou chamar o Aquila aqui em cima, hein? Quantos justos nós temos aqui? Amém, queridos? Justificados em quem? No Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 3. Volta lá a sua Bíblia um pouquinho. Ai, pastor, já sei que eu sou justo. Então expressa a sua alegria por ser um justificado por Jesus, amém, querido? Oh, Deus! Já estamos lá? 3,19. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Aleluia! Quantos são justificados aqui em Jesus? Amém. Mas, pastor, a Bíblia fala que eu devo perdoar meu irmão 70 vezes 7. Jesus falando com os discípulos. Quantas vezes deve perdoar? Jesus, 70 vezes 7.
Mas, pastor, eu já pequei 70 vezes 7. E às vezes o mesmo pecado. Será que eu posso ser justificado? Sim, queridos. A nossa mente humana às vezes tem dificuldade de entender isso. Mas o que a gente está lendo aqui? Que isso é mediante a fé em Jesus. Ele se tornou a nossa justiça. Um dos nomes do Senhor atribuídos a Deus é Jeová Tsekenu. Senhor, justiça nossa. Ele é a nossa justiça. Quando Deus olha para nós, Deus olha ao mesmo tempo para o sacrifício de Jesus, para o seu Filho. Nele, eu e você, nós somos justificados. Nossa justiça não provém das nossas obras. Tanto que Paulo está falando, ninguém pode ser apresentado mediante a lei como pessoa justa. Porque todo homem é falho. Todo homem peca. Ih, pastor. Todo homem erra o alvo. Toda mulher, enfim. Nós vamos errar, nós vamos falhar. Só que tem um detalhe, querido, aquele que crê em Jesus, que é justificado nele, Deus olha para a marca do sangue derramado na cruz. Quantos tem a marca do sangue aqui sobre a sua vida? Por causa desse sangue, eu sou justificado. E pronto. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquela ressuscitou essa música lá do fundo hoje. Nenhuma condenação há. Nenhuma. Você crê que nenhuma condenação há sobre a sua vida? Porque isso precisa ser verdade dentro de nós. Uma das passagens mais lindas, eu não li pela manhã, eu procurei. E eu quero compartilhar com você, para mim, essa passagem é fantástica. Colossenses capítulo 2, vai a sua Bíblia à frente. Meu irmão, é para você pular da sua cadeira, você que é cheio do Espírito Santo, dar um pulo, jogar sua cadeira para o alto, fazer barulho, porque, meu irmão, isso aqui é algo fantástico. Uma das coisas que mais me alegra o coração é o entendimento da minha liberdade, da minha libertação em Cristo Jesus. Versículo 13. Colossenses 2:13. Quando vocês estavam mortos em seus próprios pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Amém ou não amém? Amém. Todas. E cancelou o escrito de dívida, ou escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Algumas versões falavam que nos era prejudicial. Ele a removeu pregando-a na cruz. Amém, queridos? Então, o documento que consistia como acusação, para mim e para você, para que no dia do juízo a gente vivesse afastado de Deus na eternidade, desde que Jesus morreu na cruz do Calvário, para aqueles que creem naquele sacrifício, que foi feito e perfeito de uma vez por todas, esse documento foi rasgado. Esse documento foi rasgado, mas não basta isso não. A coisa não para por aí. Cutuca seu irmão e fala assim, não para por aí não, irmão. Versículo 15. E tendo despojado os principados e potestades, triunfou deles publicamente, ali na cruz, ou na minha versão fala, fez deles um espetáculo público. O que é isso? Quantos estavam presos debaixo das garras de Satanás aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Pode baixar agora. Por que a Bíblia fala que despojou? O que é despojo de guerra? São os bens do exército inimigo. Concorda comigo? Você era um bem de Satanás, sabia disso, querido? Nós. Sabe o que Jesus fez? Depois de Jesus ressuscitar o terceiro dia, a Bíblia fala que ele tomou as chaves das mãos do diabo e fez o seguinte. Eu fico imaginando a cena. Desculpa aqui, eu sou péssimo em criatividade. Mas sabe aqueles caras fortões, arrogantes, nos filmes, nos combates? Eu fico imaginando Golias.
E aí vem um Davizinho com a pedrinha, bum, derruba, e você vê um filme e você se alegra porque o baixinho venceu, é ou não é? O mais fraco venceu, é ou não é? A gente não fica feliz? Ah, bem feito, arrogante e tal. E eu fico imaginando, pensando assim, cara, o diabo se mostra, ou tenta se mostrar para nós tão forte, tão grande no nosso dia a dia, é verdade ou não é? Imagina esse monte de demônio passando no espetáculo público, porque isso é o que está querendo dizer ali, que o exército derrotado tem que passar em desfile, querido, de humilhação. Satanás foi obrigado a passar em desfile ali, o que ele está falando, de espetáculo público, ou seja, publicamente, Jesus expôs Satanás ao desprezo, triunfando dele na cruz do Calvário. Ele teve que soltar o despojo, era eu e você pode aplaudir ao Senhor por isso. Oh! Eu fico imaginando aquele monte de demônio assim, ó, passando um espetáculo e um desfile de derrota, tendo que soltar eu e você. Ah, meu irmão, Jesus triunfou por mim e por você na cruz. Tudo que havia contra mim e contra você foi cancelado. Tinha que ter uma bateria para fazer um barulho aqui nessa hora. Ô, Jesus, ô, glória. Ele é a nossa justiça, amém, queridos? Ele é a nossa justiça. E o interessante é que quando o diabo vem nos acusar, o que o diabo usa para nos colocar para baixo? O Paulo falou que o conhecimento do pecado vem, na verdade, o conhecimento pelo pecado vem pelo nosso conhecimento de quê? Da lei. Não adulterarás, não matarás. Então, o que determina que a gente errou, que a gente pecou? A lei. Concorda? O que determina que a gente errou, falhou, desobedeceu? O padrão, uma lei, uma diretriz. E é a lei que determina isso. Então, quando o diabo vem nos acusar, ele usa a lei. Porque legalmente a gente falha ou não falha? Sim ou não? Sim, a gente erra. A gente pega, a gente tropeça. E ele usa a lei para nos amassar. Por quê? Isso é segundo a lei, segundo a justiça humana. Só que quantos aqui não vivem mais debaixo da lei? E vivem debaixo da graça? Eu até falei hoje de manhã, né? Ouvindo um homem de Deus falando, ele falou, até quando o diabo fala a verdade, ele mente. Porque ele nos acusa segundo a lei, mas eu não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Eu não sou justificado por mim mesmo, é o Senhor que me justifica, amém, queridos? O diabo fala, você não pode, aí você pode falar, em mim mesmo, humanamente falando, eu não posso nada, mas em Jesus eu posso todas as coisas, amém, queridos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Jesus eu posso vencer o pecado, sim, porque eu não estou debaixo da lei, e sim debaixo da graça. A graça é motivo para eu continuar no erro? Não. Se você está aqui nessa noite, não tem a revelação da graça dentro de você, mude de vida, se arrependa. A graça opera para a salvação. Jesus trouxe você aqui para te dar mais uma chance. Aproveite a sua oportunidade de redenção. Aquilo que o Senhor Jesus tem preparado para todo aquele que nele crê. Não use da graça para dar ocasião à carne. Não abuse da graça, porque na época da graça muitas coisas aconteceram. E coisas estarrecedoras. Ananias e Safira morreram, fulminados, foi no tempo da graça. Então não abuse da graça, querido. Não ache que viver pela graça é viver uma vida irresponsável, brincando com o pecado, brincando até mesmo com a sua própria carne. Viver pela graça é um privilégio, porque Jesus falou, tantos queriam ver e ouvirem o que vocês estão vendo, mas bem-aventurados são aqueles que não ouviram, que não viram, mas creram. Somos nós, amém? Então, tantos profetas, tantos homens e mulheres de Deus desejavam viver na dispensação que nós vivemos hoje. E não viveram. Mas eu e você somos chamados para esse tempo. Amém, queridos? Então, a graça que opera para a justificação. Terceira parte. Terceiro ponto. Graça que opera para termos paz com Deus. Mas, pastor, se eu já sou salvo, como é que eu posso não ter paz com Deus? Vou te mostrar. Romanos, capítulo 5, verso 1 e 2. Romanos 5, 1 e 2.
Você pode ler esse livro de Romanos, essa carta aos Romanos todinho, que você vai ver como Paulo fala da graça. Assim como o apóstolo João fala, é o apóstolo do amor, o apóstolo Paulo é o apóstolo da graça. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos. O que significa a graça que opera em nós para termos paz com Deus? Deixa eu te ajudar. E isso falou muito profundo no meu coração. Por que às vezes eu não vou colocar só vocês não, eu falo eu também. Por que muitas vezes a gente tem dificuldade de termos paz com Deus? Muitas vezes o problema do pecador, o problema do desviado não é com o diabo, é com Deus. Por quê? Por causa da questão de retomar o relacionamento com Ele através da graça, por meio da fé. Então, às vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente não vive uma vida de paz com o Senhor. Achando que o nosso Senhor, que o nosso Pai, que o nosso Rei, se parece um pouco conosco. Quantos são pais aqui? Levanta sua mão. Ou mães, né? Que seu filho faz uma arte. E você só dá aquela olhadinha, mostra o chinelinho, mostra o cinto. E às vezes a gente impõe o nosso filho, e isso é normal, não estou falando que isso é antibíblico não, tá bom, querido? Mas, o que o nosso filho pensa? É melhor parar. Ou, meu pai está chateado comigo. É verdade, não é? A gente não faz cara feia para os nossos filhos? Faz, irmão, fala a verdade. Fala a verdade. 70 vezes 7 talvez não, mas umas 10. Então a gente às vezes relaciona a gente faz um paralelo do nosso relacionamento com o nosso filho, ou de nós mesmos com nossos pais, ou de repente você nem teve pai. Com o seu tutor, com o seu tio, com o seu avô, não sei qual é a sua história. Mas a gente faz um paralelo do nosso relacionamento horizontal com o nosso vertical. E, além disso, a gente não consegue expressar para os outros, porque não conseguimos nos relacionar direito com Deus. Quer ver um exemplo? Quantos não, né? Vou fazer isso não. Mas eu vou usar o nosso exemplo lá no Jardim Esperança. A gente desafiou cada líder, cada ovelha da igreja a orar pelo menos, ter seu TSD com Deus. Desafiar, separar 1 hora do seu dia. Eu até brinquei lá, você pode pagar a parcela das Casas Bahia de no máximo 3 vezes. 20 minutos de manhã, de tarde, de noite, assim como Daniel fazia. Porque às vezes alguns pensam orar 1 hora é muito tempo, né? Mas talvez em 3 de 20 dá para o negócio sair mais fácil, fluir mais fácil na nossa cabeça. Tá rindo? Isso é estratégia, irmão. E aí, quando nós conseguimos atingir um objetivo, seja de oração, de leitura, no nosso relacionamento com Deus mesmo, de jejum, como nós nos sentimos? Fala para mim. A gente se sente bem pra caramba, não se sente? É verdade, não é? Sensação de dever cumprido. É algo fantástico que acontece dentro de nós. A gente se sente mais ungido. Deus me ama mais ainda. Só que tem um detalhe, querido. Não é aquilo que a gente faz que faz Deus nos amar. Não é aquilo que a gente faz que determina o sentimento, os olhos de Deus para conosco. E aí você pensa assim, poxa, hoje eu só orei 50 minutos. Aí de repente amanhã você pode orar só 40. Depois de amanhã você ora só 30. Aí você pensa assim, Deus está se aborrecendo comigo. Meu pai está ficando irado comigo. Se você já pensou isso, levanta o dedo do seu pé. E aí, às vezes, quando a gente vai acordar no outro dia, ou foi dormir, lendo a Bíblia, o primeiro versículo foi, o segundo foi, no terceiro já foi, já roncou. Aí você acorda assim, meu Deus, Deus me perdoa, Deus me perdoa. E o diabo vem, e você falou que ia fazer, não fez. Olha a lei. E a gente às vezes acha que Deus acorda irado com a gente.
Será que Deus é assim, querido? É claro que você não vai viver uma vida irresponsável de oração. Quantos estão me entendendo aqui? Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Se Jesus falou para a gente perdoar 70 vezes 7, nosso irmão, você acha que Deus não vai ter a capacidade de nos perdoar 70 vezes 7? Então, às vezes, nós não conseguimos ter paz nesses padrões. Um outro exemplo, bem clássico. A gente teve aqui a conferência, pastor Domingos falou que alguns homens lá na igreja dele oram 5 horas por dia. Aí você pensa assim, pô, estou orando 10 minutos. O cara ora 5. Isso, às vezes, ser motivo ser motivo de te botar para cima, te bota mais para baixo. Você não consegue medir, ter paz, porque você acha que o padrão é 5 horas. Aí você ouve outro homem de Deus pregar, vai falar que o padrão é 8. Como a gente já ouviu por aí. Eu lá em Santarém ouvi um coreano falar que ele orava pelo menos, no mínimo, 2 horas por dia. E às vezes em línguas. E o culto na Coreia durava 6 a 8 horas, e o povo sentado. Falei, meu Deus do céu. Padrão dele, querido. Eu não estou falando que você não tenha que orar. Mas você tem que achar um padrão, que você tenha paz com Deus. Seja desafiado sempre a crescer, amém? Sempre investir mais e mais tempo com o Senhor, que isso é muito bom, amém, queridos? Que você passe as 2 horas, 3 horas, vá pela madrugada dentro. Nosso Senhor Jesus fazia isso, mas saiba ter paz. E Deus, tenha paz com Deus, que Deus não te olha assim, que você não tem que acordar pedindo meia hora perdão a Ele para você ir trabalhar. E eu não orei, minha família eu posso bater com o carro, né? Não, tenho que orar dentro do carro antes de viajar. Mas, pô, não já orei de manhã? Não, mas eu tenho que orar. Essa oração é pela fé ou por causa de medo? Como se tivesse que cumprir um ritual para que Deus estivesse realmente se agradando disso. Quando estão me entendendo, diga amém. Então, queridos, tem vezes que a gente não consegue ter paz. Não consegue viver essa graça de Deus, viver pela graça. E às vezes a gente está dentro da igreja, sentado no banco, não consegue avançar o nosso relacionamento com Deus. Porque a gente acha que está condicionado simplesmente àquilo que a gente faz. Quantos concordam comigo que a gente erra pra caramba? E aí, às vezes a gente erra mais do que acerta num dia. Então Deus naquele dia não quer nem ver a nossa cara. Sai de perto de mim. Enquanto Deus está falando, vem meu filho, tudo que eu quero é que você venha para perto de mim. Mas a lei nos leva para longe. A gente, por conta de termos isso impregnado, formado dentro de nós, programado. Você quando era criança, você fazia besteira, aprontava, criança apronta, não é verdade? Ou não? Sim, eu tenho 2, eles aprontam. Criança é criança e vai aprontar. Se criança fosse adulto, ficava enjoado, não é verdade? Aquelas crianças que querem se comportar como adulto não chega a ser chato? Também o adulto se comportar como criança o tempo todo é horrível. Concorda? Então, criança apronta. E a gente ouviu muito, né? Talvez alguns aqui que são mais experientes do que eu, para não falar velhos, ouviram muito do seu pai que o quê? Não faz isso, que papai do céu não gosta. Papai do céu não vai mais gostar de você. Você já ouviu isso alguma vez? O que a gente relaciona dentro de nós? Se eu fizer algo de errado, papai do céu não vai gostar de mim. Tem gente rindo, né? Não vai gostar de mim. Isso está impregnado dentro da gente, a nossa formação. E aí a gente não consegue viver uma vida de liberdade. Aí quando o irmão falha conosco, a gente quer usar a lei também. Então aquilo que eu não consigo viver com Deus, eu não vou conseguir viver com meu irmão. Então, às vezes, se torna o que a gente vê por aí, acaba acontecendo o que a gente vê ao monte. A facilidade de apontar o dedo, de matar, de ferir, de machucar, de agir segundo a lei. Mas eu não vivo segundo a lei, vivo segundo a graça. Para ter paz com o meu Deus, amém, queridos? 4º ponto, graça para estar diante do rei. Volta lá no Velho Testamento comigo, 2 Samuel, verso 9. O
poderia usar vários versículos do Novo. A carta aos Hebreus fala muito sobre isso. Mas eu gostei tanto ouvindo uma pregação a respeito desse homem da Bíblia. 2 Samuel 9. Davi usa de bondade para com Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas era filho de quem? De quem? De Saul. Davi tinha uma aliança com Jonatas. Diz assim no verso 1, certa ocasião Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar de bondade ou lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. O rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Marquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete perguntou a Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha aqui, querido. Naquela época, a gente sabe que o rei que assumia, exterminava todos os descendentes do rei, do antigo rei. E aqui Davi assumia o reinado, e o normal seria eliminar todos os da família de Saul. Mas a Bíblia diz que Davi queria usar de bondade com os da família de Saul. Não porque simplesmente ele gostava, mas porque ele tinha uma aliança com quem? O que a gente acabou de ler? Tinha uma aliança com quem? Com Jonatas. O que Deus faz por nós não é por causa de nós simplesmente, é por conta da aliança com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Presta atenção, Mefibosete se prostra diante do rei e fala, poxa, quem sou eu para comer a tua mesa no passo de um cão morto? Já parou para pensar num cão morto na estrada? O que acontece com um cão morto? No primeiro dia, assim que ele foi morto, não, acho que dependendo da estrada, ele não passa nem do primeiro dia, né? Mas vamos pensar com um cachorro morto na estrada. Você vem com um carro, você faz questão de desviar, só que não tem jeito, tem hora que você vai passar por cima dele, vai ou não vai? Sim ou não? Aí o carro de trás passa também. O que ele estava querendo dizer? Um cão morto, querido, todo mundo passa por cima, ninguém está nem aí, está morto. Se o cachorro está vivo, o pessoal ainda freia, tenta desviar. A não ser se for um cachorro desse tamanho, parece um cavalo, você vai tentar desviar para não bater e causar um acidente. Mas se for um cachorro comum, for um vira-lata qualquer, um vai passando, o outro vai passando, passou. Era assim que Mefibosete se achava. Uma pessoa que não tinha valor. Quantos aqui já se encontraram com o mesmo sentimento de Mefibosete? Vai chegar diante de Deus? Quantas vezes, querido? Quantas vezes? Por conta da lei e do pecado. Vai chegar diante de Deus se prostrando, realmente como indigno. E o que Davi faz? Davi fala, não somente você pode vir à minha presença, mas você pode comer na minha mesa. Deus nos chama todos os dias, por meio de Jesus, através de Jesus, pelo sangue dele na cruz do Calvário, a comer com o Rei. Você e eu, querido, nós somos chamados. E a Bíblia fala que por um novo e vivo caminho.
pelo sangue do Cordeiro imolado, nós podemos nos achegar confiantemente diante do trono da graça de Deus a fim de alcançar misericórdia. E assim como Mefibosete podia comer na mesa de Davi por causa da bondade de Davi, por conta da sua aliança com Jonatas, eu e você, nós podemos comer na mesa do rei todos os dias por conta do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Não é por causa da nossa bondade, não é por causa da nossa justiça. Esse privilégio é para aqueles que creem na obra que foi feita na cruz. Só que tem um detalhe. Davi oferecia da sua comida. Hoje, Jesus é nosso próprio pão, amém? A Bíblia fala que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, Ele é o rei e Ele é o próprio pão. Quantos têm o privilégio de comer com o rei aqui todo dia? Todo dia. Todo dia tem um banquete para mim e para você, todo dia. No lugar chamado Santíssimo Lugar. Há um lugar que antes era somente para um homem, uma vez por ano. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E a partir de então, todo aquele que nele crê, pode se achegar pelo sangue do Cordeiro diante do trono de Deus. Não tem preço isso. Não tem preço. Mefibosete desfrutou disso todos os dias. E eu e você também podemos desfrutar. Então, querido, a graça opera em mim, não por conta de mim mesmo, mas por conta da aliança com Cristo. Eu posso comer na mesa do rei. Eu posso comer com o rei, comer do próprio pão. E último, graça que opera para ser amado por Deus. Quantos têm a certeza que Deus te ama? Parece ser algo tão simples, tão comum hoje em dia. E às vezes a gente percebe que é a falta de tanta vida com Deus. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus me amou. Ponto final. Mas será que Deus continua a me amar mesmo falhando do jeito que eu estou falhando? Aqui, a Bíblia fala que Deus amou o mundo. Quantos não estão mais no mundo? Quantos são os filhos de Deus agora? Será que você deixou de ser amado? Com certeza não. O Pai nos ama. Nos ama. Eu não preciso, presta atenção, querido. Eu não preciso ser levado por qualquer vento emocional, porque eu sei que o Pai me ama e Ele tem o melhor para mim. Jovens, o Pai te ama. O Pai te deu o melhor. Não queira qualquer coisa. Saiba fazer a escolha certa. Quantos jovens podem falar amém? Amém. Jovens solteiros, tá? Os casados já têm o melhor. Amém. Fala amém, irmão, senão em casa você vai apanhar. Fala amém, valente. O Pai te ama, você não precisa ter dúvida nenhuma. E esse amor não provém de lei, de justiça, de gestos. Não. Esse amor simplesmente foi determinado. Deus resolveu nos amar, assim como Davi resolveu ser bondoso para com Mefibosete. E pronto, eu resolvi ser bom. Deus resolveu amar a mim e a você. Se Deus nos amou lá no mundo, a gente lá todo sujo, todo cheio de pereba, todo fedorento, todo complicado. Quanto mais agora, servos, filhos, amigos dele. Amém, queridos? Para encerrar, Romanos 11, 36. Ministério de louvor, por favor. Romanos 11, 36. Fica de pé no seu lugar. Vamos ler em pé.
Oh, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Não se perca na distração, querido. Porque apesar de eu saber que é um assunto que a gente pode achar que já sabemos, mas como eu vi hoje pela manhã um testemunho de um homem, ele falou assim, que palavra libertadora. Como uma palavra pode ser libertadora para um homem, para uma pessoa tantos anos no Evangelho. Eu quero encerrar com essa passagem e falando com você algo muito sério. Eu sei que nós temos líderes aqui, pastores, supervisores, dirigentes. E uma das coisas que eu tenho experimentado em Deus é graça para liderar. Como funciona isso, pastor? É acreditar dia após dia que aquilo que o Senhor me chamou, Ele em mim e eu nele, eu posso cumprir com aquilo que Ele me chamou. Saber que mediante a fé, todos os dias, seja o que eu preciso aprender, seja o que eu preciso renunciar, eu sei que pela graça é possível viver essa realidade. Talvez você está aqui nessa noite e você está pensando, ou até mesmo já acha que o seu tempo já passou, porque você já pisou muito na bola. Você acha que Deus não pode mais te usar conforme o propósito original dele. Deus pode. Basta você crer que pela graça, através da fé, dia após dia, você nele e ele em você, é a condição básica para você voar na presença de Deus.